Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar, um programa que leva boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional e à importância, do papel do psicólogo na vida das pessoas, na vida da sociedade. Esse é o grande objetivo do programa Psicologia no Ar. Sem dizer também que nós tivemos um pensamento de uma psicologia mais ampliada, Nós sabemos que hoje a psicologia está em todas as áreas, na área do esporte, com a psicologia escolar, está na área jurídica, com a psicologia jurídica, está nas empresas, com a psicologia organizacional, está no hospital, com a psicologia hospitalar. Então, a psicologia está presente em todas as áreas. Então, o programa Psicologia no Ar é esse programa que leva a boa informação e fala da importância do psicólogo na vida das pessoas. Então já estamos com o Damião Júnior, aqui, ele que vai falar sobre um importante tema e também um tema preocupante, que é a questão do suicídio, o comportamento suicídio. E aí a gente anota e percebe que na cidade de Cajazeiras, em toda região, há uma crescente em tentativas também de suicídio. Então a gente vai estar debatendo sobre esse importante e preocupante tema. Boa noite, Zerenides e Janete. Boa noite, Cícero. Boa noite, Janete. Em especial a Damião Júnior, que mais uma vez está aqui atendendo ao nosso convite, Boa noite a você, telenauta aí, que nos acompanha sempre. Seja bem-vindo também, Todas as terças-feiras com a gente. Então a gente agradece demais a sua companhia, Assim como agradecemos demais você estar aqui, Damião, falando novamente sobre o suicídio, novamente porque nós já tivemos a oportunidade de estar com você e você nos trouxe, nos deu uma brilhante entrevista falando sobre esse tema, que nunca é demais a gente falar sobre isso, para estar informando e conscientizando as pessoas, Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo para falar desse tema. Queria dar boa noite, o pessoal de casa, os telenautas, a todo mundo. Dar uma boa noite especial aos meus colegas de trabalho, Cícero, Zerenides, em especial Damião, que vem acrescentar mais uma vez, esse tema que é tão emergente, que precisa realmente ser falado, debatido, e numa questão, para politizar de forma preventiva e que as pessoas realmente busquem ajuda, na causa necessária. Damião, seja muito bem-vindo no Psicologia no Ar. Obrigada pelo convite. Obrigado a todos do TVPB em Foco. A primeira vez que estou aqui na casa. Antes estivemos onde era anteriormente o programa. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez. E que não seja mais uma vez, mas a primeira de muitas, porque é um tema em que nós precisamos a cada dia estar atualizando, falando sobre, discutindo possibilidades de intervenção, que é o comportamento suicida. Então, muito obrigado pelo convite e espero que durante todo esse programa você possa participar, mandar a sua pergunta e que nós vamos estar aqui respondendo, passando um momento de informação, de formação para todos aqueles que nos acompanham através do Facebook, no Instagram, a todos vocês que vão depois, Cícero, poder entrar na página e ver um pouco como foi esse programa e que possa lhe dar um suporte, ajudar nesse tema tão difícil que é o comportamento suicida. Então, Damião, a gente já inicia com uma pergunta, O que fazer se você pensa em suicídio? Muito bem, Cícero. É uma pergunta fundamental, porque muitas vezes é tajada de rótulos, circundada por um mistério de que até o ato de falar que você tem essa ideia de suicídio, e quando nós falamos em comportamento, é bom esclarecer que quando nós falamos em comportamento, essa nomenclatura veio recentemente porque ela engloba todas as perspectivas, tanto do ato em si, como a ideação, como a tentativa de suicídio. Então nós chamamos todas essas maneiras que
estruturam o comportamento em comportamento suicida. Então, quando você pensa em algo assim, quando você tem essa atitude, primeira coisa que você deve procurar fazer, e é necessário, falar. Falar sem medo de ser censurado, falar sem medo de ser perseguido, de ser rotulado, porque existe essa necessidade. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que existe no país, na sociedade, no mundo, uma necessidade de uma escuta, de espalharmos a cultura da escuta, de falar, porque o nosso sofrimento, aquilo que nós passamos, aquilo que muitas vezes nós escondemos durante as madrugadas, chorando, no chuveiro, existe uma necessidade de falar, de ser verbalizado, porque isso guardado muitas vezes se explana, se manifesta de várias doenças, que muitas vezes nós não sabemos explicar. É uma dor de cabeça, alergias pelo corpo, ansiedade, isso tudo porque nós não falamos daquilo que traz um sofrimento, e um sofrimento muito mais profundo ainda e mais intrigante, Zerenides, que é o sofrimento psíquico, porque o sofrimento físico, muitas vezes nós olhamos, vemos sinais e sintomas de algo, é uma ferida, é como um câncer, só nos preocupamos quando o câncer se manifesta, né? Só que o câncer, ele já vem se produzindo antes, no nosso corpo, de forma silenciosa, sem ninguém dizer nada. E só vamos nos preocupar com o câncer quando ele já começa a se manifestar no nosso corpo. E muitas vezes nós não paramos para refletir que quando o câncer começa a se manifestar no nosso corpo, é porque ele já está num grau muito elevado. E essa comparação servindo é de que quando nós estamos passando por um sofrimento, por uma dor, que muitas vezes nós não sabemos nem a quem recorrer, como explicar essa dor, existe a necessidade de falar, de verbalizar, de tirar esse peso que carregamos nas nossas costas, para que não possa depois se tornar um ato suicida, que o ato suicida, Cícero, não é um motivo, o ato suicida é um meio. Para você chegar até o pensamento suicida, uma ideação suicida, o comportamento suicida, existe algo que te leva até aquilo. Aquilo que muitas vezes nós aprendemos na faculdade e para alguns que nos acompanham pelas redes sociais, existe um evento estressante. Eu simplesmente do nada crio na minha cabeça que quero tirar minha própria vida. Não, existe um evento que faz emergir esse sentimento, emergir essa atitude. E é esse ato, esse evento estressante que precisa ser verbalizado, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Damião, quais os sintomas de alguém que pensa em cometer um suicídio? Isso. Quando a gente fala sintomas, quando nós falamos sintomas, muitas vezes se passa pela cabeça de quem está nos escutando. Oxe, mas suicídio? E tem sintomas, não é simplesmente você chegar e tirar a sua própria vida? E existem sintomas? Existe. Existem sinais e sintomas do suicídio. E esses sinais e sintomas é até interessante porque são sintomas visíveis. Por quê? É o embotamento afetivo, é o silêncio, é o sair de cena, como vai dizer até Lacan, com relação à passagem ao ato. É o momento que você sai de cena, é o momento que você se exclui da convivência daqueles que você ama, daqueles que você gosta. É muitas vezes você falar, você está conversando com a pessoa e dizer, eu não quero mais essa vida, eu não sustento mais essa vida. Tão bom que eu não tivesse nascido, a minha vontade era desaparecer. Parece uma frase banal, parece uma frase que não tem nenhum efeito, mas ali, de forma inconsciente, está num conteúdo de que aquela passagem, aquela fala ali, já transborda, já faz uma ponte para um ato, para uma possibilidade de ato. Porque para você não nascer, você não precisa existir. Para você não precisar existir, você precisa desaparecer. Então, para você ver, uma simples frase nos remete a uma atitude, nos remete a uma possibilidade de atitude. Não estou dizendo aqui que toda pessoa que chegar agora para você e dizer eu não quero existir mais, vai cometer um suicídio. Não, mas é algo que sempre eu gosto de falar com Cícero. Falou qualquer dessas frases, acenda o sinal amarelo.
que vamos aprender que o sinal verde é a passagem, o sinal amarelo é a atenção, e o vermelho é para você parar de vez. Então, quando a pessoa fala uma atitude dessa, uma palavra dessa, acende o sinal amarelo. Atenção, por que você está falando isso? Se não remete ao suicídio, remete a um problema que a pessoa está passando. E muito mais, cuidado com o silêncio. O silêncio, ao mesmo tempo que é um silêncio de reflexão, também pode ser um silêncio que nos leva e nos remete a atitudes que não estão sob o nosso controle de forma consciente, mas de forma inconsciente. Por isso que o silêncio, principalmente de pessoas que têm uma vida ativa na vida, pessoas que se explanam, pessoas que são extrovertidas, quando do nada ela silencia, sinal amarelo. Por que foi que essa pessoa silenciou? Por que ela teve essa atitude de silenciar, de não querer conversar mais com ninguém, de parar a sua vida, de estar ali isolado? Então, acende o sinal amarelo. E as pessoas podem pensar agora, uma atitude tão simples, o silêncio, mas é no silêncio que contém as grandes palavras. Então, atenção, silenciou, disse essas frases, acende o sinal amarelo dentro da sua casa. Outra coisa que se deve ter cuidado é ao escutar uma pessoa quando ela fala que a vida dela não tem mais sentido, né? Porque às vezes eles expressam dessa forma: minha vida não tem sentido, né? Por que Deus existir se não tem sentido? É a outra questão também de levar muito em consideração quando ela diz que está com vontade, que tem a vontade de se matar. Porque às vezes a pessoa expressa, eu quero morrer, não sei o que e tal. E muitas vezes a pessoa, quem está ouvindo, encara como frescura e ainda diz, não, quem quer se matar não fala, né? Então, Damião, quem quer se matar realmente não fala, é só frescura? Como você responde a isso? E até é interessante você falar isso, Zerenides, porque o ser humano, a vida dele é uma complexidade. Quando nós falamos em comportamento suicida, e todos agora que nos acompanham, nossos companheiros de saúde, da assistência social, também aqueles que estão em casa nos acompanhando agora, quando se fala em suicídio, nós não podemos simplesmente ir por uma abordagem, mas entender a complexidade que é da construção da vida humana. O sujeito, ele tem uma necessidade de buscar a cada dia um prazer, algo que lhe motiva, lhe impulsiona a continuar, a buscar aquilo que você falou, uma frase tão pequena, mas que nesse momento precisa cair no coração de cada telenauta que nos escuta agora, que é o sentido de vida. Qual é o sentido da minha vida? O que é que me leva a continuar? O que é que me leva a prosseguir? Não adianta, Cícero, e eu digo muitas vezes isso, que é preocupante pessoas que só reclamam da vida. Só sabe reclamar dos problemas, reclamar daquilo que circunda ele, e não encontra um sentido, não encontra algo que lhe dê prazer para viver. Porque isso já nos remete a algo triste, a uma melancolia, uma baixa autoestima. Então, existe uma necessidade de procurarmos na nossa vida aquilo que me impulsiona a continuar, aquilo que me motiva a continuar, aquilo que me dá prazer, que traz para mim, usando de forma psicanalítica, um gozo de subsistir nessa vida, de existir nessa vida. Então, o que é que me impulsiona a continuar? E quando nós perdemos isso, nos remete a determinadas atitudes, sejam elas atitudes grosseiras, de raiva, ódio, explosão, até atitudes mais drásticas, como automutilação, como suicídio. Então, para você ver como é complexo esse tema. E ao mesmo tempo, quando você me pergunta, quando a pessoa fala, é porque ela não vai fazer, porque quem vai fazer fica em silêncio? Não. Quem fala é porque precisa falar. E ainda eu gosto de dizer uma coisa, que as pessoas dizem, não, fala para chamar a atenção. Mas é para chamar a atenção mesmo. Quando a pessoa fala, ela está chamando a atenção. Ela está dizendo, em outras palavras, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu necessito de ajuda. Eu preciso de um suporte.
E é por isso que eu falo que eu vou tirar a minha vida, que eu não gosto mais dessa vida, que eu não devia ter nascido, que eu não existo. Quando a pessoa fala isso, Cícero, ela está querendo mesmo chamar a atenção para ela. E como eu digo, o pior de tudo é o silêncio. Então, quando a pessoa diz, não coloque mais, isso é frescura. Não vai fazer. Se fosse fazer, não avisava. Avisa sim. Porque eu tenho relatos de clientes, de pacientes e de vários outros profissionais. E isso nós dizemos para que edifique e para que também acenda o sinal amarelo nas nossas casas. Quantas e quantas vezes pessoas que estão no estado, principalmente remetendo à depressão, antes de cometer o ato, ela vai atrás de uma pessoa que é importante para ela. Ela liga, ela conversa, ela bate na sua porta e chega lá conversando e tudo. É meio estranho porque estava vindo de um período de tristeza forte, de um período de embotamento afetivo, e do nada toma atitude e vai atrás de você, liga para você. Horas mais tarde, comete o ato. Para você ver como é complexo, como é chamar a atenção 24 horas. Então, muitas vezes, é para chamar a atenção mesmo. É para tocar no teu ombro, é para lhe pegar pelos ombros e sacudir e dizer, eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. E você está aí. Você tem duas opções. Ou você renega tudo dizendo que é só uma frescura, ou você ajuda dando o suporte necessário, dando uma escuta qualificada. Porque não é somente fazer como hoje nós fazemos nas nossas relações, né? Eu estou aqui com Cícero, com Zerenides, eu no celular, Zerenides em outro, Cícero em outro, e a gente conversando. É mesmo, Zerenides? Não, tá certo, Zerenides. Isso não é escuta. Escuta é você parar, falar e ao mesmo tempo saber escutar. Então, é esse ato, isso que eu falo desde o início dessa entrevista. Sem julgar, né? Escutar sem julgar, a cultura da escuta. E você pode falar, não, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu sou amigo, eu sou irmão. Mas já é uma escuta, porque a escuta vai remeter o que ela precisa de ajuda, de um psiquiatra, de um psicólogo, ou ele precisa de ajuda. Mas nesse primeiro momento você está sustentando a mão quando você fala. Damião, uma pergunta para ti, né? Por exemplo, se alguém estiver passando por algum caso desse em casa, enfim, conhecer alguém também, quais seriam os procedimentos que os familiares poderiam estar de forma preventiva para que essa pessoa não cometa suicídio? O que é que os familiares poderiam estar articulando ou fazendo, enfim, ou informando algum órgão, enfim? O que é que eles poderiam estar fazendo para justamente prevenir mais um suicídio? Vamos deixar para responder essa pergunta do próximo bloco, Damião. Então, telenauta, você não sai daí, que na volta, Damião vai responder a pergunta de Janete, tá bom? É rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Acompanhando a gente aí pela página Psicologia no Ar, Benilda Abrantes, ela diz aqui, parabéns amigos, Deus abençoe a todos. Também Benilda Abreu, né, parabenizando a todos pelo programa. E obrigado aí a todos que estão nos acompanhando nesse instante, através da página Psicologia no Ar. Muito obrigado pela audiência. Respondendo a pergunta, né? Só recapitulando, já que fomos para o intervalo, Janete perguntava o que se fazer quando temos essa realidade em casa, a quem procurar. Eu gosto sempre, quando estamos discutindo esse tema, trazer para a realidade do sertão. Então, existe a possibilidade, sim, de clínicas particulares, de você estar levando a um psicólogo, dependendo do caso, a um psiquiatra. Então, existem essas possibilidades no nosso sertão, mandar um abraço, até falar de São José de Piranhas, até Sousa, indo e voltando, pegando a bacia de São João do Rio do Peixe, nós temos psicólogos particulares em várias dessas áreas. E podemos recorrer ao psicólogo, ir até o psicólogo, levar essa pessoa.
ao mesmo tempo que, como eu dizia, por estarmos no Alto Sertão, e hoje temos uma política forte de saúde, de assistência, então, se você não pode pagar um psicólogo, mas você pode ir atrás das nossas equipes, a equipe do NASF, os CAPs que tem na nossa região. Então, essas equipes, ao serem acionadas, elas vão até a sua casa, vão fazer uma busca ativa, saber como é que está essa realidade. Porque até um caso interessante que eu venho estudando nos últimos meses, um mês, é que a complexidade que envolve o comportamento suicida, ele vai muito mais do que simplesmente você ir ao psicólogo e ao psiquiatra. Como eu disse, existe um evento. E se existe aquele evento, precisamos cuidar daquele evento. Então, algumas pessoas que precisam de uma assistência financeira, algumas pessoas que estão passando por um momento social não muito bom, estamos aí em meio a uma crise. Então, tudo isso nos remete a um comportamento suicida de dar fim àquilo que nós chamamos, até na psicanálise, de dor inominável. Uma dor que não tem nome, você não sabe nomear essa dor, mas é uma dor tão profunda, que a atitude que você tem de eliminar essa dor é tirando a própria vida. E para nós que queremos julgar muitas vezes a atitude, pensamos que é um sofrimento se matar. Mas não. Para quem comete, o ruim não é ter que se matar. O ruim é ter que viver. O ruim é ter que viver, é caminhar, de enfrentar essa dor que não sabe dizer o nome. Então, precisamos desse suporte, e nós temos equipes do NASF, equipes que são formadas por enfermeiras, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, porque muitas vezes nos deparamos com realidades que precisam de toda essa ajuda. Muitas vezes não adianta você só fazer terapia, porque você tem um problema social dentro de casa financeiro. Nós precisamos cuidar desse problema financeiro. Muitas vezes não adianta só o financeiro, porque você precisa de remédios, porque isso já remete a psicopatologias e que precisam de alguns remédios. Aí precisa desse remédio, não tem como comprar esses remédios. Aí nós precisamos da ajuda do desenvolvimento humano, da secretaria que tem no município. Então, para você ver como é a complexidade. E é como diz, o suicídio não é o fim, mas é um meio para colocar, enfim, algo que já existe na sua vida. Então, além de toda essa ajuda, nós precisamos citar aqui também a questão do CVV, que é necessário, que já existe em todo o nosso país, e que quantas e quantas vidas são salvas graças ao CVV. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que iniciou em São Paulo. Eu vou passar agora um número para vocês, mas se eu tiver errado, alguns dos meus colegas corrigem. O CVV é 141, certo? E várias pessoas, principalmente à madrugada, o período que o CVV, o Centro de Valorização à Vida, trabalha mais é a madrugada. Porque é um momento em que as pessoas se encontram no escuro, sem luz, sem um sentido de vida, literalmente chegaram ao fundo do poço, e naquele fundo do poço, em meio ao escuro, se lembra que existe um número, 141, e é um ponto de luz ali naquele fundo daquele poço. E que a pessoa vai escavando, escavando, liga para lá, tem alguém que lhe atende, tem alguém que lhe dá um suporte, e aí já vamos prolongando. Uma atitude que não deve ser o final. Mas se existe essa atitude, é que ela leve a você a cuidar, a falar, a escutar, a ter um novo significado de vida. Então, se você está passando por esses problemas, e muitas vezes nos deparamos com essas realidades em casa, se você está passando, se você não tem condições financeiras de pagar um psicólogo, um psiquiatra, vá até um NASF, vá até um CAPS. Não é vergonhoso, eu digo sempre isso. Tem faculdades também, faculdades que têm núcleo de apoio psicoterapêutico. Então, vá nas faculdades e procure saber. E, acima de tudo, Janete, que eu sempre gosto de falar, não adianta você pegar no braço e levar. A pessoa, ela precisa estar aberta ao processo terapêutico. Muitas vezes
nós pensamos que basta levar no psicólogo, botar lá, pronto, está tudo resolvido, como se levasse a um médico. Não. A pessoa ela tem que ter essa necessidade de estar aberta a um processo. Porque se você está me escutando agora e você passa por isso, passa por depressão, passa por transtorno de bipolaridade, você sabe como as noites são, como os dias são. Então você precisa estar aberto, porque o processo terapêutico bem feito é um processo doloroso. É um processo em que você se encontra consigo mesmo, se encontra com o outro e com a verdade que não cega, mas que liberta. É verdade. E tu falando aí do CVV, Damião, me veio a lembrança de um depoimento de um psicólogo, um profissional que faz o atendimento, que trabalha no CVV. E ele dizia o seguinte: as pessoas que nos procuram para falar sobre suas angústias, ela não vem só falar do suicídio, da vontade que ela está tendo de pôr fim a esse sofrimento dela, né? Pessoas que ligam para lá simplesmente para falar da novela das 8, porque ela é tão carente de um jeito, não tem com quem falar, não tem com quem conversar no seu dia a dia, que liga para lá só para falar como foi o dia dela, a novela que assistiu, como ela está se sentindo, né? Para você ver o quanto a escuta, a falta de uma escuta, né? Ela pode... ela é importante, a escuta, na verdade, ela é muito importante para um indivíduo, né? E a falta dela pode levar a pessoa a um quadro depressivo que pode levar ao suicídio, né? Não, com certeza, Zerenice. E para você ver a importância da fala. Muitas vezes nós projetamos as nossas realidades em coisas que são passageiras. Antigamente, na década de 90, 80, 90, projetávamos na novela, né? Nós queríamos ter a vida que a novela nos oferece. Hoje em dia, mais recentemente, de 2000 para cá, hoje eu projeto e, além disso, eu construo, eu fantasio nas redes sociais. Então, nas redes sociais, a minha vida é a melhor do mundo. A minha vida é aquilo que eu sonho. A minha vida é aquilo que eu projeto. Olhe, você que está olhando o meu perfil agora, a minha maior satisfação é a tua inveja querendo ter a minha vida. Para você ver a carência da humanidade com aquilo que eu remetia ao sentido de vida. O que lhe dá prazer, aquilo que lhe impulsiona a viver. Porque até falávamos anteriormente, em outro programa, da questão de muitas pessoas cometerem o suicídio, transmissão ao vivo em rede social. E às vezes nós olhamos como algo complexo, que deve ter uma explicação científica, metodológica para aquilo. Não, simplesmente é algo que está acontecendo no dia de hoje, é que você transformar a sua vida do jeito que você queria em uma rede social. Porque aí nos remete até uma reflexão pequena. Você já olhou quantos amigos você tem no Facebook? Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Talvez você tenha 3.000, talvez você tenha 4.000, Não conhece a talvez tenha 5.000. Não conhece nem a metade, não tem nem a convivência. Não tem, mas não, ali são os meus amigos, porque está escrito lá que são os meus amigos. Eu tenho 3.000. Não, tem pessoas que comemoram quando chega 5.000 amigos. Não, eu bati a minha meta, eu vou abrir um perfil. Mas quantos desses estão abertos para ali escutar quando você mais precisa? Quantos desses estão dispostos a descobrir quem você é realmente por trás da tela do computador, do celular? Quantos desses estão dispostos a entender que a sua vida ela não tem o significado que você está tentando construir pós após dia, mas parece um castelo de areia que quando vem o mar derruba tudo? Então, quantos desses estão abertos? Então, quando eu cometo um suicídio transmitido via Facebook, é uma realidade que é emergente. Essa realidade de que eu quero projetar minha vida, que eu gostaria que fosse em uma rede social, mas que na realidade não é algo que acontece. Damião, esses dias atrás, né, a gente pesquisando sobre, enfim, suicídio, essas temáticas, né, eu abri o YouTube, né, e aí eu pesquisei lá e me veio um vídeo de uma menina que ela tinha programado o suicídio dela,
né? E o pessoal, pelo amor de Deus, e falando, e tinha um monte de comentários abaixo do vídeo dela, programado para aquele dia. E aí, no final, era uma brincadeira para ela ter curtis e pessoas que adicionassem no perfil do YouTube dela. Ou seja, tem pessoas que brincam com isso. A gente sabe que o suicídio é uma coisa que deve ser o mais rápido possível combatido, falado, buscado ajuda para poder, de certa forma, estar ajudando a pessoa, o indivíduo. E aí as pessoas vão nas redes sociais para brincar com coisas sérias, né? Existem punições, existem coisas que podem estar acionando para que isso seja evitado nas redes sociais. Pronto. Janete, é até interessante você falar sobre isso, e até indico a todos aqueles que estão nos escutando agora, vendo pelas redes sociais, que até a questão do debate do como se falar do suicídio em mídias sociais. Seja televisão, rádio, seja Facebook, YouTube, tudo aquilo que tem um longo alcance. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma cartilha que vai direcionando. É uma coisa que eu sempre gosto de falar e algumas pessoas não gostam de ouvir, mas não tenha medo de procurar formação, de estar se formando 24 horas, de estar procurando fazer o que é certo. Porque o que é certo talvez não ganhe muito dinheiro, Cícero, mas salva muitas vidas. Então, a cartilha ela vai dando todos esses direcionamentos de como falar do suicídio, acontecer o suicídio, como noticiar o suicídio, como ele deve ser colocado. Então, nós temos esse trabalho, essa cartilha, que foi toda estruturada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Então, que você possa estar procurando, você que é profissional, que você luta com relação à mídia, à informação, e não brinquem. Não brinquem. Muitas pessoas dizem, não, então não devo falar sobre o suicídio em mídias. Não, nós precisamos acabar com isso. Tem que falar sim, você tem que falar, mas a maneira que se fala, com responsabilidade, porque muitas vezes se procura o sensacionalismo em torno de um comportamento suicida. Então, qual é o seu caminho nessa construção dessa informação? Dando já um direcionamento para aquelas pessoas que escutam, e a questão sim, abordar o suicídio, né? Que aconteceu, que teve mais um caso, mas na informação direcionar, isso que nós estamos fazendo agora, quem deve procurar, os números que você deve entrar em contato, procurar um suporte, procurar um atendimento, procurar ajuda, e não sensacionalizar, dizer como foi, as atitudes, dizem muitas vezes as frases básicas, não tenho Deus no coração, foi uma atitude impensada, foi uma loucura. Não. 5 minutos de loucuras. 5 minutos de loucura. E não é dessa forma. Existe toda uma construção até você chegar ao ato. Existe algo que precisa ser cuidado. Existe algo que precisa ser tratado. Existe algo que precisa dar um suporte. Então, todas as vezes que vamos dar essa informação, postar alguma coisa, precisamos ter isso em mente. Que precisamos ajudar o outro e não destruir o outro. Que nós precisamos tirar a corda e não colocar. Verdade. Então, até você que vive em mídias sociais, é algo que hoje está muito na moda, certo? Você viu esses vídeos? Tem lá a parte de censura no YouTube, censurar, denunciar, não tenha medo, a sua imagem vai ser preservada. Então você denuncia, teve no Facebook, denuncia também, tem lá, denunciar e ainda transformar aquilo num spam. O spam é como se fosse um vírus, então é barrado automaticamente, vai para o central do Facebook, do YouTube, do Instagram, e ali é avaliado, reavaliado por profissionais e é tirado de cena. Então não tenha medo de denunciar. Você viu isso rodando na internet? Barra. Outra coisa, WhatsApp também. Muitas pessoas gostam de passar fotos, de passar em vídeos de pessoas que tiveram essa atitude, que tiveram o ato suicida. Deixa eu falar uma coisa. Você não sabe quem está do outro lado. Você não sabe quem está no grupo que você faz parte agora nesse exato momento. E talvez aquilo seja aquilo que nós gostamos muito de discutir, né, Cícero? Seja
a gota que vai fazer o copo d'água transbordar. Então não passe, chegou, deletou, chegou, denuncia. Hoje em dia nós temos uma lei de crimes cibernéticos, vai atrás, denuncia, vai até o fim. Porque feio não é você não passar. Feio é você deixar que esse vídeo passe e outras pessoas cometam a mesma atitude, porque ali é um engate. Então, cuidado naquilo que você passa nas redes sociais, porque pode complicar tanto para aquele que é administrador como para você, em leis. E além disso, você não está ajudando aquele que está do seu lado. Porque hoje pode ser o vizinho, amanhã pode estar acontecendo na sua casa. Então vamos a mais um intervalo aí, né? Faturar. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Muitas pessoas, né, acompanhando aí pela página Psicologia no Ar, o programa de hoje, esse grande debate com o Damião Júnior, que é especialista nessa questão do suicídio. E ele está promovendo um evento e vai falar daqui a pouquinho desse evento. Francijária, né, Bandeira, ela está aí acompanhando. Um abraço, Francijária Bandeira, um abraço e obrigado pela audiência. Odete Pereira, né, também está aí acompanhando o programa Psicologia no Ar. Isabel Lins também está aí conosco, junto com a gente. E Francielda Jarismar, que ela fala aqui, né, perdi meu pai quando estava indo à procura de ajuda, né. Eu acho que entra aqui a questão, Francielda, da crise, né. Quando a pessoa está em crise, o que fazer, Daniel? Cícero, isso que falamos no intervalo e algumas pessoas no Instagram nos acompanhavam, porque tem a questão das crises, né? Então, quando a pessoa se apresenta uma crise, né, seja ela psicótica, seja uma crise suicida, em um momento que está acontecendo, eu vou dar um direcionamento aqui, que seria a questão desse manejo, né, e como você se desenvolver. Primeiro, se você estiver sozinho com essa pessoa em casa, não saia de perto dela. Deixa amenizar, certo? Deixa se estabilizar a crise. A pessoa, na estabilidade de crise, a pessoa ela nunca vai ficar muito eufórica, né? E nem muito passiva, vamos dizer assim, passiva. Mas ela fica meio estabilizada. Então, nesse momento, você procura um celular mais perto que tiver, você procura alguma pessoa, o vizinho, certo? Mas não deixa essa pessoa sozinha. No momento de crise, essa pessoa precisa de suporte, ela precisa estar sendo vigiada. Então, quando passar a crise, aí sim, você vai atrás de ajuda. Amenizar e você vai atrás de ajuda. O que também pode acontecer é o seguinte, se você está em casa acompanhado de 2 ou mais pessoas, não sai todo mundo. É um momento em que você precisa, infelizmente, falar aqui de uma maneira que para que todos possam entender, ter sangue frio. Você pega, se acalma, mantém os seus impulsos e analisa bem. Eu estou com quantas pessoas aqui em casa que podem me ajudar? Eu estou com 2, eu estou com 3? Fica uma com a pessoa, dando suporte, certo? Dando suporte, não dê remédio, não tente, se a pessoa tiver calma, mas só naquele pensamento, não tenta conter, dando mata-leão, não. Tenta estabilizar a pessoa, conversando com a pessoa, dando aquele suporte, certo? De uma conversa familiar mesmo, enquanto a outra vai atrás de ajuda, telefonando. Você pode telefonar para o Corpo de Bombeiros, certo? Telefona para o SAMU. Então você vai atrás dessas pessoas. E já dando também uma orientação que eu recebo muita questionamentos com relação à atitude das autoridades, certo? Corpo de Bombeiros, receber uma ligação, a pessoa está em crise, ameaçando em tirar a própria vida, você não vai tratar, é como a gente está debatendo desde o início, você não vai tratar o suicídio, mas você vai tratar dando suporte, certo? Vai de maneira, fazendo semi-perguntas, que parecem que não tem nada a ver, mas ali você já vai captando algumas ideias, algumas respostas, perguntando onde é que ela mora, onde é que ela vive, e ao tempo que ela vai dizendo onde é que ela mora, onde é que ela vive, você já vai acionando os seus outros companheiros, mas você não deixa de falar com aquela pessoa, de dar suporte para aquela pessoa. Então, aconteceu um momento de crise,
dentro de casa precisa de ajuda, certo? Passou o momento de crise, procure ajuda profissional urgente. Não deixe, não, vou procurar terça-feira, vou procurar quarta-feira, não. Aconteceu, procura, ou no mesmo dia ou no dia anterior, certo? Procure, muitas vezes podemos nos deparar com os instrumentos públicos talvez não funcionando. Se não estiver funcionando, procure um médico, ligeiro. Procure um psicólogo, ligeiro. Não deixe passar, não deixe voltar, não. Vai e fique vigiando 24 horas. Momento de crise, inicialmente, nós temos a atitude de se desesperar. Não, fica logo desesperado, começa a gritar, começa a chorar. Não vai resolver nada. Não resolve nada. O que resolve é você manter a calma, analisar como está o ambiente e quais são as possibilidades de resolução. É isso que vai ajudar. Bom, ninguém vai fazer mais perguntas, né? Aqui eu estou vendo. Então, eu gostaria que Damião falasse um pouco sobre o trabalho que vocês vêm fazendo aí, você e nossos colegas psicólogos. Obrigada pela oportunidade também de estar falando sobre o nosso projeto que iniciamos. De fato, esse projeto nasceu desde a construção que nós estamos fazendo, desde o início do ano. Certo? E uma coisa que eu conversava com os Herenides e com Janete, é que nós não podemos deixar de trabalhar o suicídio em duas oportunidades, que é quando acontece ou no Setembro Amarelo. Nós precisamos trabalhar o ano todo, de janeiro a janeiro, igual o Janeiro Branco, é de janeiro a janeiro, trabalhar a saúde mental. Porque muitas vezes acontece que só vamos nos preocupar quando tem um caso ou quando chega o Setembro Amarelo. Não adianta. Em Cajazeiras, esse ano, tanto eu como o companheiro Cícero, Zerenides também, o Psicologia no Ar abraçou isso, né? Nós fomos para a guerra, porque fomos para o Dia Internacional da Depressão, fizemos um microfonaço em todas as rádios, fizemos sessão na Câmara e fizemos todo esse trabalho. E desse trabalho nasceu o que hoje nós chamamos, inicialmente, não tem um nome, mas chamamos de Grupo de Suicidologia no Alto Sertão da Paraíba. E por que suicidologia? Porque é o estudo do suicídio, do comportamento suicida. Então nós estamos com esse grupo aí, por enquanto estou eu e mais uma companheira, Carol de Petrolina, que estamos delegando, que estamos articulando os trabalhos em torno desse grupo, certo? Já tem algumas pessoas que estão conosco, certo? Interessadas em articulações, porque do mês de agosto até o mês de novembro nós vamos estar fazendo ações. Essas ações vão ser divulgadas nas redes sociais, também no rádio, aqui no Psicologia no Ar, que eu já peço aqui, já aproveitando você me convidar, mas eu já digo aqui para estar divulgando as nossas ações. E nós vamos estar trazendo no mês de outubro a primeira capacitação interdisciplinar em suicidologia. E essa capacitação vem principalmente para aqueles que estão, a priori, com as pessoas, né, que são as igrejas, né, os agentes de saúde, ACS, os CAPs, as assistentes sociais. Então, esse grupo vai fazer para capacitar essas pessoas, para trabalhar no manejo e também na intervenção de crise suicida, do comportamento suicida. Nós já temos confirmado, nós vamos trazer uma referência internacional, que é o Dr. Neuri Botega. Ele é autor do livro Crise Suicida, então ele vai estar aqui formando todos que estarão participando. Já adiantando, só são 50 vagas, não vai ser mais do que isso, já porque é uma capacitação. Então nós vamos trabalhar intervenção, instrumentos, momentos de crise, pós-venção, que é aquilo que a nossa irmã falava, porque muitas vezes nós queremos só prevenir, mas quando acontece, tem um luto daqueles que ficam. Então, aqueles que ficam também precisam ser cuidados. Então, nós vamos trabalhar a pós-venção, que nós chamamos também. Então, Neuri Botega já está confirmado, vai estar aqui conosco. Já adiantando a data, vai ser no dia 28, o final da capacitação. O último dia nós já temos. Vai ter a presença de Aloysio Brito, que é do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia. Também trabalha toda essa parte, vai estar trabalhando tanto o suicídio
suicídio na saúde pública, como também na escola, certo? Nós já temos confirmado Silvio Guimarães, que é de Pernambuco, psicanalista, e ele vai trabalhar tanto para suicídio como a questão da automutilação. E também nós vamos fazer uma mesa interdisciplinar, onde vamos ter filósofo, enfermeiro, assistente social. Então, nós temos esse grupo. Se você quiser se engajar, pode me procurar nas redes sociais, no WhatsApp 9190 1026, 9190 1026, que você vai estar participando. E também se inserindo no grupo, porque não é só da capacitação, mas também de tudo aquilo que nós vamos fazer e também inicialmente o suporte. Porque nós já temos outra meta também, o nosso grupo vai trazer para a cidade de Cajazeiras, que é o CVV, é uma das metas que o nosso grupo tem. Muito obrigado. Muito bom, Damião. Então, a gente agradece, né? O programa já chegou ao final. É muito bom esse debate, esse esclarecimento, né? Essas informações que Damião traz, muito pertinente ao momento, né? A atualidade que a gente vive, a realidade em que a gente vive. Então, a gente agradece de coração, Damião, e as portas aqui do Psicologia no Ar estará sempre aberta para você estar trazendo, né, essas informações e esse debate tão relevante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigado a todos e continue participando do Psicologia no Ar, nós não podemos deixar. Obrigado pelo convite, Paulo, nosso diretor-geral. Mandar um abraço a todos que participaram. Paulo e Alex. Ao Grupo Suicidologia no Alto Sertão da Paraíba, a todos os psicólogos, a nossa categoria, aquele abraço. E prevenir é o melhor remédio. E vamos divulgar, vamos espalhar a cultura da escuta. Muito obrigado e se lembre, você não está só, nós estamos aqui. Até terça com mais um programa Psicologia no Ar.